Oi, meu nome é Paula e eu tô aqui com o Felipe e com o Gustavo. A gente tá no segundo semestre do GIL e desde o início do ano a gente teve um desafio de escrever um artigo acadêmico. A gente passou por vários processos de mudança, foi um ano bem complicado, mas no final o título ficou Influência do merchandising no processo de compra, uma pesquisa de campo em distintos contextos de negócio. Nossa ideia ela surgiu porque a gente queria entender como que o consumidor ele era influenciado à compra e se ele percebia que estava sendo influenciado. Visto isso, os objetivos do nosso estudo é entender realmente a influência que o cross-merchandising tinha em distintos ambientes de negócio. Então, como objetivos específicos, a gente teve primeiramente mapear experiências de cross-merchandising em distintos contextos de negócio. Então, a nossa percepção do cross-merchandising no ambiente. Como segundo objetivo, apontar as estratégias mobilizadas pelo empresário ao longo dessas experiências, que então, através de uma conversa com o empresário e os colaboradores, a gente conseguiria atingir esse objetivo. E, por último, relacionar estratégias mobilizadas a partir do cross-merchandising com os fatores de tomada de decisão de compra do consumidor. Então, nesse objetivo, a gente chegou até o consumidor para também entender o ponto de vista dele sobre o assunto. Aí, para embasar a nossa pesquisa, para ela ganhar mais credibilidade, a gente fez um referencial teórico e dividiu ele em marketing, merchandising e comportamento do consumidor. Marketing é a forma como a empresa vai chegar até o consumidor, entender os desejos dele e o que ele busca. O autor mais utilizado para embasar essa seção foi o Philip Kotler. A gente falou então do merchandising, que é uma categoria que está dentro do marketing, que ela faz com que os produtos se tornem mais visíveis para impulsionar a venda. Então, eles usam a exibe técnica e o cross-merchandising para influenciar o consumidor. E a gente focou bastante no cross-merchandising, que até é um assunto que não tem muito material sobre, que a gente indicaria para próximas pesquisas, que é a venda conjunta de produtos. E o autor que a gente mais usou para falar sobre o merchandising foi a Regina Bless. Existem diversas teorias sobre o comportamento do consumidor, mas o que a gente utilizou no nosso artigo foi a teoria psicanalítica, que diz que o consumidor ele reage com afastamento ou aproximação do produto que está exposto. Os principais autores utilizados foram Eduardo Pinheiro e Roberto Pinheiro. Para desenvolver o estudo, a gente fez uma pesquisa qualitativa. Então, nós entrevistamos um gestor, um colaborador e um consumidor de uma loja de roupas, uma academia e uma padaria, para tentar entender tanto a parte do consumidor, se ele se sente influenciado ou não, e a parte de quem trabalha com isso, se eles têm o objetivo de influenciar esse consumidor a compra ou não. Então, um dos ambientes estudados foi a academia. O que foi observado é que ele vendia planos. Os serviços eles podiam ser anual, mensal, todas as que uma academia pode oferecer. Mas assim, como a placa mostrava os serviços, ele conseguia mostrar os serviços como zumba, boxe, essas coisas que não eram só relacionadas à musculação. Conversando então com os colaboradores, o gestor e um cliente, foi possível observar que a academia ela era muito organizada na parte de conseguir saber vender o serviço para os clientes. Porque, então, elas tinham as placas muito organizadas, os vendedores dela, eles tinham treinamento de neurolinguística, e a gestora, ela estava sempre muito presente, e a gestora ainda afirmou que ela acreditava que as placas realmente influenciavam o consumidor. E na entrevista com o cliente, foi dado o mesmo relato, que as placas influenciavam sim o consumidor. O outro ambiente que a gente analisou foi uma loja de surf skate shop que tem como principais produtos bonés, tênis, bermudas, camisetas. E quando nós entrevistamos um dos colaboradores e o gerente, ficou bem perceptível que o que eles mais usam para influenciar o consumidor é a vitrine, porque eles expõem conjuntos de bermudas ou camisetas ou outras roupas para que o consumidor compre todo o conjunto. Até quando tu entra na loja, dá pra ver que tem duas araras, uma embaixo da outra, e as camisetas elas estão expostas em cima e as bermudas embaixo.
Então fica muito fácil tu ver uma camiseta e olhar tipo, nossa, essa bermuda combina, vou acabar levando os dois. Outra coisa também é expor meias do lado dos tênis, porque normalmente quando a pessoa vai comprar um tênis, ela já vê a meia e pensa, ah, vou levar umas meias. E quando a gente entrevistou o consumidor, foi muito interessante porque ele falou que ele acha sim que a loja influencia os consumidores, que tem algumas estratégias de marketing para isso, mas que quando ele vai comprar, que era no caso daquele dia, ele vai focado num só produto e ele não fica olhando para os lados, porque ele sabe que se ele olhar outros produtos da loja, ele vai acabar sendo influenciável. Então, outro ambiente que foi visitado para realizar o estudo foi uma padaria. O cross-merchandising foi mapeado no café, que se posicionava próximo ao biscoito, a farinha que se posicionava perto do fermento e, finalmente, no balcão, onde se posicionavam os salgados e os doces. Então, como na padaria não tem atendimento individual, os funcionários não fazem esse atendimento ao cliente, só no balcão, o cross-merchandising acaba tendo uma participação maior na decisão de compra do consumidor. A gerente fala na entrevista que os produtos são posicionados próximos de propósito. Os produtos mais vendidos ou que querem ser vendidos mais facilmente, mais rápido, eles são posicionados na altura da visão do consumidor. Outra estratégia contada pela gerente foi que os produtos são vendidos num sistema de kits. Então, salgados, tu vai comprar para uma festa, tu pega um kit onde tem todos esses produtos juntos, que tu acaba recebendo um desconto por levar tudo isso de uma vez. Por fim, foi realizada uma entrevista com a consumidora, que estava comprando lá e consome diariamente lá na padaria, e ela relatou que não percebe influência alguma do local, porque ela se sente muito ambientalizada por ser um lugar caseiro e um lugar em que ela diz se sentir à vontade.